Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre os livros dos profetas menores. Nós estamos baseando os nossos estudos numa série da revista Cristã Evangélica, da editora Cristã Evangélica, que tem como tema profetas menores. Profetas de ontem falam hoje. E hoje nós vamos estudar o livro de Sofonias. Sofonias é um livro pequeno, de apenas 3 capítulos, mas que fala profundamente aos nossos corações. E o nosso tema básico é Sofonias 3, 14 a 20, um texto que nós vamos ler um pouquinho mais para frente. Então, o tema da nossa lição hoje é Sofonias, a justiça e a bondade de Deus. Nós vamos ter momentos muito enriquecedores para a nossa vida espiritual nesta manhã, ou em qualquer momento que você estiver vendo este vídeo. Que Deus fale ao seu coração. Vamos orar? Pai Celestial, mais uma vez, obrigado pela maravilhosa oportunidade de estarmos ministrando a Tua Palavra. E que hoje, assim como os demais estudos, o Senhor esteja nos abençoando, preparando o nosso coração e aplicando essa palavra às nossas vidas hoje, para sermos frutíferos e operosos na obra do Senhor. Abençoe cada pessoa que está vendo esse vídeo para que seja ricamente abençoada. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Muito bem. Sofonias é um dos livros proféticos do Antigo Testamento, da Bíblia, e está inserido na classificação de profetas menores, por causa do volume do seu livro, que possui apenas 3 capítulos. Então, são livros pequenos, de fácil leitura, toma muito pouco tempo, mas nem sempre de fácil entendimento. Por isso que nós estamos nos dedicando a cada domingo um livro dos profetas menores. E hoje nós estamos contemplando Sofonias. Quem foi esse profeta? Sofonias profetizou que o dia do Senhor viria com grande poder sobre os iníquos, mas proporciona um futuro maravilhoso e cheio de esperança para aqueles que buscam o Senhor e vivem em retidão. Por isso que este livro vai falar da justiça, mas também da bondade de Deus. O profeta Sofonias foi filho de Cusi e viveu em Judá e profetizou no século 7 a.C. Então vamos nos lembrar que nesse momento o reino já tinha sido dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O profeta então é do Reino do Sul, do Reino de Judá, cuja capital é Jerusalém, E ele está profetizando cerca de 7 séculos antes de Cristo. E tudo o que se sabe sobre quem foi o profeta Sofonias é encontrado no livro do Antigo Testamento que leva o seu nome, E o primeiro versículo do livro é que vai fornecer para nós toda a referência biográfica a respeito dele. Nós sabemos então que ele foi filho de Cusi e a sua genealogia é estabelecida recuando até 4 gerações, até Ezequias, que é citado no capítulo 1, versículo 1, mas ainda não ficou provado com certeza que esse Ezequias fosse o conhecido rei judeu com este nome. Entretanto, a probabilidade de que tenha sido ele é muito grande, então ele é trineto do rei Ezequias, pois fornece mais luz à compreensão da forma com que a genealogia do profeta é apresentada. Então, se olharmos por esse aspecto, o Sofonias ele tem uma
descendência, né? Aliás, ele tem uma ascendência real. O profeta Sofonias, como eu disse, viveu em Judá, e, segundo os relatos do seu livro, nós podemos perceber que ele conhecia bem as características da cidade de Jerusalém. A duração do ministério desse profeta a gente não sabe com certeza, não tem como precisar. Mas há uns detalhes interessantes levantados por Nilo Lusa que eu vou usar aqui para enriquecimento nosso. Ele é filho de Cusi e, segundo os estudiosos, Cusi é chamado etíope, o negro. Ele atuou em Jerusalém, o profeta, no início do reinado de Josias, que é mais ou menos 640 até 606 a.C. Mais provavelmente ainda por volta de 640, 630 a.C. O significado do nome de Sofonias é muito bonito. Significa o Senhor protege ou esconde. Os seus antepassados eram do reino de Cush, no Egito, que ficava na África. É considerado, portanto, um afrodescendente por ter a ascendência africana. Olha que interessante. Ele cita os seus antepassados até a 4ª geração, como eu disse anteriormente, para lhe dar o direito de fazer parte do povo eleito. Um egípcio, ele pode participar do povo de Javé a partir da 3ª geração. O profeta denunciou o rei de Judá e seus auxiliares por manterem um sistema de opressão e perseguição contra as lideranças do povo que defendiam o direito dos pobres. Sofonias é porta-voz desse povo explorado. Durante o reinado de Manassés, as vozes proféticas foram caladas. É sempre assim, né, queridos? Aqueles que se levantam em favor dos marginalizados, dos mais pobres, são oprimidos, são calados e acabam muitas vezes até crucificados, como foi Jesus, né? Sofonias, em seu escrito, ele tinha 3 preocupações principais. O dia de Javé, que nós vamos falar muito, né? O dia do Senhor, oráculos contra os opressores e a defesa e esperança para os pobres. O autor denuncia a concentração da riqueza nas mãos de poucos, o controle do comércio e as práticas religiosas, mostrando a necessidade de conversão e de profundas reformas. Em Jerusalém, a montanha do Senhor, Deus deseja reunir o povo de Israel, o resto, e honrá-lo diante das nações. Assim, Sofonias termina seu livro num tom de esperança e alegria, como se refere aí o nosso título, o tema, né? O Deus justo que ouve o clamor dos fracos, levanta-se para fazer o julgamento, depondo os poderosos e exaltando os pobres. A esperança brota justamente daqueles que nada se espera. Ou, como disse Tagore, a história da humanidade espera com paciência o triunfo do homem humilhado. Para o período da dominação babilônica, com destruição e exílio, Sofonias servirá como sinal de esperança naqueles tempos difíceis. Então nós vamos ler o nosso texto básico, que se encontra em Sofonias 3, de 14 a 20, no último capítulo do livro. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que te cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra, em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei.
Certamente falei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aleluia. Então, queridos, a mensagem, né, do livro de Sofonias, ela traz para nós, né, uma esperança para o resto de Israel, que experimentou a catástrofe do exílio e sofreu com as iniquidades dos seus dirigentes. É a esperança de uma comunidade nova, a qual se incluem os povos. O resto de Israel é formado pelo povo pobre, fraco e que pratica justiça, busca refúgio no nome de Javé. A filha de Sião, né, como nós lemos aí, representa todos os que vivem na fidelidade e na humildade. A presença do Senhor é motivo de alegria, pois Ele é parceiro de caminhada no dia a dia do seu povo. Então nós vamos ver, né, como é que se dá esse livro, como ele se desenvolve, detalhes das suas profecias, para nós entendermos perfeitamente, né, o que Deus queria fazer através de Sofonias naquela época e o que pode ser aplicado aos nossos dias hoje. O versículo-chave que nós escolhemos para o tema de Sofonias hoje, ele está em Romanos 2,4. E ele diz o seguinte: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Aqui fazendo uma pergunta diretamente para nós, na linguagem de hoje, falando, né, que se desprezemos as riquezas, a bondade, a tolerância, a paciência de Deus, se nós não reconhecermos que a sua bondade o leva a voltar atrás em decisões que pesam contra seus filhos. Então, vou reler. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Esse então é o versículo chave para a gente estar sempre com ele na memória enquanto nós vamos estudando, esmiuçando aqui o livro do profeta Sofonias. Então, tem-se dito que se alguém deseja ver as declarações dos profetas menores brevemente expressas, deve ler este curto livro de Sofonias, porque ele meio que resume as mensagens de todos os profetas menores, né? Na verdade, lendo essa profecia, nós temos isso, uma espécie de resumo do que encontramos em todos os demais livros. Por exemplo, é comum a todos os profetas rejeitar e denunciar a crença popular de que Israel era o reino de Deus. Olha só isso. Nós vamos ver ali como poderia, né, ser Israel o reino de Deus quando ele adorava deuses falsos e quando praticava a imoralidade e a injustiça. Israel chegou a fazer isso, sim, com certeza, muitas vezes. Daí Deus enviara os profetas para alertá-los, né, contra essas práticas que o Senhor abomina. Oséias, o profeta, nós já estudamos esse livro, né, chegou a dizer que Israel não era mais o povo de Deus, nem o reino de Deus, demonstrado pelo nome que ele tinha que dar ao seu filho. Lembra do que Oséias teve 3 filhos, né, com Gomer, e cada nome dos seus filhos tinha um significado todo especial relativo ao povo de Israel. Então tem um filho dele que ia se chamar Não Meu Povo. O povo não era mais povo de Deus. Mas com toda essa realidade esmagadora, né, os profetas não perderam a esperança quanto ao futuro. Eles tinham certeza de que o Senhor tinha escolhido Israel para fazer a sua vontade e para assim realizar o propósito dele de estabelecer o seu reino aqui na terra. Sim, mas as 10 tribos do norte de Israel já tinham caído sem cumprir o propósito de Deus na sua escolha. Agora é a vez de Judá. Será que a queda de Judá frustrará completamente o plano de Deus? Nós, conhecedores da história toda até hoje, né? Nós sabemos que não. Mas o que pensariam aqueles crentes daquela época? De modo nenhum. Sofonias tem a solução para esse problema teológico. Há sempre um grupo de fiéis
que não dobra os seus joelhos a Baal. O Senhor salvará um restante, aquelas expressões que eu usei ainda há pouco, o resto de Israel, os fiéis de Judá, para conseguir o seu propósito. Nós vamos chamar de os remanescentes ou o remanescente, né? Note que a ideia de um remanescente fiel é largamente empregada em todo o Antigo Testamento, como por exemplo nos seguintes casos: Noé e os sobreviventes do dilúvio, foi um remanescente fiel. Os da linhagem de Abraão, o menino Moisés, que foi salvo da matança e mais tarde vai ser usado como salvador do seu povo, Caleb e Josué, os sobreviventes de Israel que entraram na terra prometida. Então, esse também é um ensino profético dos profetas. Temos um grupo que será salvo, como Joel, capítulo 2, menciona, né? Jeremias, lá em 2 Crônicas, em 2 Reis, em Isaías, em Obadias, há todos esses livros, há referência então a um remanescente. Faremos nós parte dos remanescentes atuais? Estamos nós fazendo parte desse grupo? Já é para ir pensando a respeito. O nome de Sofonias é muito sugestivo, eu já disse anteriormente, né, e vou repetir aqui, é aquele que o Senhor guarda ou a quem o Senhor tem guardado. Esse tema do remanescente, ele é central em Sofonias, como é no profeta Naum. E Sofonias também descreve a escuridão, a condenação do dia do Senhor, mas faz brilhar mais a esperança da futura salvação de um pequeno grupo de fiéis. Então, muitos vão se perder na caminhada, muitos vão desanimar, muitos vão se frustrar, mas sempre, sempre o Senhor contará com um grupo de fiéis que será o seu remanescente. Então, nós vamos ver essa profecia proclamada durante o reinado de Josias e ela vai se dividir em 3 partes. E nós vamos ver então a primeira parte, que é o dia do Senhor e o juízo. O dia do Senhor trará juízo sobre todos os pecadores, particularmente sobre Judá. Então nós vamos ver que é uma profecia que se cumpre, já se cumpriu no passado e ainda vai se cumprir totalmente nos dias atuais, ou quem sabe um pouco mais para frente. E esse juízo será contra todos os povos da terra. O julgamento divino vai atingir proporções universais, como foi o dilúvio de Noé. Isso nós podemos ver em Isaías 2, também na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. O juízo virá assim, especialmente sobre Judá. Sofonias acusava a Filistia, a Etiópia, a Síria, mas carregava suas acusações mais fortes sobre Judá. Portanto, o dia do Senhor é um dia de castigo. Os israelitas pensavam que esse dia significava o estabelecimento de Israel sobre todas as nações, que seria de alegria e paz. Ao contrário, replica Sofonias, esse dia será dia de julgamento e trevas, e a despeito dos seus privilégios, eles não escapariam do castigo de Deus. Isso porque o povo naquela época tinha se voltado para outros deuses, para a idolatria, oferecia sacrifícios abomináveis ao Senhor, oferecia a outros deuses. Depois, o castigo, vem principalmente sobre os adoradores de Baal e Milcom, sobre os adoradores dos exércitos dos céus, são os astrólogos da época, e sobre os sincretistas, aqueles que adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses, sobre os apóstatas. Quem são os apóstatas? São aqueles que abandonaram deliberadamente a adoração divina. E sobre os deístas, segundo o versículo 12, aqueles que pregavam que Deus estava muito ocupado para atender às angústias dos homens. O fim destes é declarado, Depois o juízo será uma catástrofe universal, como eu disse. É importante perceber que neste capítulo que Sofonias prevê a chegada do dia do Senhor, ele prevê isso em 2 fases. A primeira é um cumprimento imediato, como eu disse, sobre Judá, que está associado
com a conquista dos babilônios no final do século VI e início do século V a.C. E a segunda, descrita nas proporções cósmicas do julgamento. A salvação de Israel, a restauração das nações, indicam que a profecia não pode ser limitada a eventos apenas dos dias de Sofonias, como eu disse. O profeta, ele apresentou um quadro unificado, né, do futuro, unindo eventos próximos que aconteceriam nos seus dias e remotos, né, mas também eventos que podem e que acontecerão num futuro bem distante de Sofonias, mas muito mais próximos de nós. A segunda parte em que é dividida a profecia de Sofonias diz o seguinte: o dia do Senhor está próximo, arrependam-se. Depois de proclamar o terrível juízo de Deus, o profeta anuncia agora o meio de evitar esse castigo. Deus apresenta as suas ameaças, mas também apresenta a sua solução. A saída é qual? É a saída que nós ainda temos hoje. O arrependimento e uma conversão genuína a Deus. Então, é urgente a exortação para que o povo se arrependa. A nação aqui é exortada de maneira depreciativa. O profeta usa expressões pesadas para levar o povo ao arrependimento. Examina-te, ó nação que não tens pudor. Literalmente seria nação sem vergonha, que é insensível, que é endurecida. Olha como muitas vezes, né, a palavra vem literalmente pesada, né, sobre o povo. A nação é convidada a buscar o Senhor, mas o povo só tem um porventura para se apegar. Há uma probabilidade de o arrependido obter a salvação. Que diferença, né, da admoestação do Evangelho? O pecador não depende de um porventura, ou quem sabe. Ele pode ter certeza do perdão ao se voltar para Deus. Olha que interessante a aplicação para os nossos dias, não é? O juízo cairá sobre os inimigos do povo de Deus. O julgamento naquela época era contra os filisteus. Gaza estava desamparada, Ascalon e Asdad ficaram desertas, e assim estão até o dia de hoje. E aqui abrindo um parênteses especial, né, sobre o povo palestino em Gaza, como está sofrendo aquele povo, né? Mas aí nós não vamos entrar nas questões dos delitos, né, que está passando aquele povo lá e o povo de Israel, mas é uma região sofrida, né, a região de Gaza. Deus punirá Moabe e Amon pelas crueldades feitas a Israel, desde aquele povo que saiu do Egito, precisou passar naquelas terras, né? O castigo também seria contra a Etiópia, a Síria. E por meio desse julgamento, Deus mostrará a impotência dos deuses pagãos. Em breve as nações haverão de prestar culto ao Deus verdadeiro, cada uma do seu lugar, segundo o versículo 11. Isso já tem se cumprido. Desde a primeira vinda de Cristo, que o Evangelho se tornou universal como nunca. A partir de Pentecostes, povos de todas as partes do mundo têm reconhecido o verdadeiro Deus de Israel por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda, irmãos, que a gente viva tempos de muitas desilusões e frustrações pela religião cristã, nós podemos ver também a mão do Senhor agindo através dos fiéis espalhados pelo mundo inteiro. Muitas vezes, né, nós vamos ver que essas decepções, essas frustrações na história do cristianismo vêm através de líderes que realmente não têm uma experiência real com o Senhor, ou que usam da religião para se beneficiarem, mas sempre há um remanescente fiel que está segurando essa bandeira e esperando com ansiedade a volta do Senhor, né? A volta de Jesus Cristo. E a terceira parte do livro, que visa especialmente o capítulo 3, o dia do Senhor iniciará uma gloriosa redenção. É essa parte que nós lemos um trecho, né, que vai falar de esperança e de regozijo. Sofonia quer que saibamos que o julgamento não significa destruição do remanescente, o qual sobreviverá,
Estou sempre realçando isso aqui, para nós termos esperança. Ele reconheceu que o dia do Senhor iniciará uma gloriosa redenção que, começando por Jerusalém, se estenderá a todos os povos. As descrições nesse último capítulo são inteiramente escatológicas, isto é, descrevem eventos futuros que só começaram a se cumprir com a primeira vinda de Cristo, ou seja, como diz o apóstolo Pedro, nos últimos dias. Para esse apóstolo, nós estamos vivendo esses dias escatológicos desde o Pentecostes, conforme a descrição em Atos 2, de 16 a 21. Então, no capítulo 3, há uma repreensão à cidade de Jerusalém. Mais uma vez, o profeta enfatiza a justiça de Deus. Eles não podem se esquecer de que aquele que castiga as nações não passará por alto sobre os pecados do seu povo. Não vai, como se diz hoje na gíria, passar pano para o seu povo, Israel. A reunião das nações numa única igreja de Deus. Aqui não se tratando de denominação, mas da verdadeira igreja triunfante. O Senhor derramará toda a sua fúria sobre as nações e toda a terra será devorada. Mas apesar desse terrível castigo, um restante de Israel e das nações escapará. Receberá do Senhor o dom de uma língua pura e servirá no estabelecimento do novo reino mundial. Olha que interessante. Um dia as diferenças de línguas serão abolidas. Muito interessante esse aspecto, não acham? E todos, e a uma só voz, clamarão pelo nome do Senhor. Isso talvez seja uma referência ao Pentecostes, que vem cumprir a promessa de Deus feita a Abraão de abençoar todos os povos da terra. A hora da bênção mundial chegou, a gentios e judeus. Este é o sentido do Pentecostes. Gentios e judeus, em comunhão, servirão ao Senhor, segundo o versículo 9. Nessa visão, Sofonias reafirma a universalidade da promessa abraâmica. Vocês se lembram, né, que Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde cedo na Bíblia já percebemos a perspectiva universal da aliança com Abraão. A bênção era para todos os povos da terra, não apenas para Israel, que seria os descendentes de Abraão. Isso se repete na bênção de Jacó, quando se promete ajudar o dominador, ao qual obedecerão todos os povos. Também os profetas vão enfatizar essa abrangência global das bênçãos de Deus. Por exemplo, Jeremias, no capítulo 10, vai falar: Javé é rei dos povos. Em Malaquias, que nós ainda vamos estudar, o nome de Deus será grande entre os povos. Em Jonas, as misericórdias de Deus não se limitam a Israel. Em Isaías, em Miqueias, em Apocalipse, em vários livros, Deus vai estar falando da universalidade da sua bênção. E no capítulo 3, nós vamos ver a restauração do remanescente de Deus. O restante de Israel é restaurado ao favor de Deus, purificado e santificado. E também o remanescente de Israel, ele deve se alegrar, deve se regozijar. Sofonias trata com tanta reverência a esperança da restauração de Israel, que termina escrevendo um poema de alegria e esperança, de modo que o livro termina com um canto, apresentando um quadro maravilhoso de um Deus que se delicia no seu povo. Que maravilhas, irmãos? Que a gente pode saber que, apesar das nossas limitações e fraquezas, e apesar até dos nossos pecados, nós podemos ser perdoados e nos alegrar em Deus. Como se pode ver, esse pequeno livro poético, ele aponta diretamente para o abençoado objetivo de toda a história. Ele termina descrevendo a habitação do Senhor na sua igreja. E eu quero enfatizar aqui, nós estamos falando de uma denominação, mas de uma congregação formada por fiéis do mundo inteiro, que é
a extensão do seu reino para todos os povos. Nosso Deus é um Deus justo. Ele castiga, porém é inigualável em seu amor e ternura. Nós vamos nos lembrar de estudos anteriores, que ele disciplina o seu povo, né? Seria a palavra mais adequada, né? Ele disciplina o seu povo para que esse povo cresça, para que esse povo realmente se encaixe nos seus planos, que são planos maravilhosos para nós. E nós vamos ver também, né, que Sofonias, esse livro que nós estamos estudando nesse momento, ele descreve momentos de rebelião, de castigo, de restauração e também de regozijo, como nós vimos agora. Se fosse a história da sua vida, em qual desses estágios você estaria? Rebelião, castigo, restauração ou regozijo? Nós vamos aprender, ao estudar esse livro, que não precisamos seguir os costumes errados da sociedade em que vivemos e que podemos buscar ao Senhor a despeito do que os outros à nossa volta escolham fazer. Nós podemos fazer diferença. Por isso que nós fazemos parte de um remanescente que quer fazer a vontade de Deus. Que muitas vezes escorrega, muitas vezes desliza, mas pela misericórdia de Deus tem permanecido fiel. Cristo é a nossa única esperança diante do julgamento divino que merecemos por nossos pecados. Ele, Cristo, é aquele que levou sobre si mesmo o castigo que merecíamos e nos oferece a salvação e a vida eterna. Então, queridos, pensemos aí a respeito da nossa vida, de onde estamos, do que fazemos parte, de como estamos levando a nossa vida espiritual, que estejamos sendo contados junto com os remanescentes que vão se alegrar na segunda vinda do Senhor. Deus te abençoe, te dê uma excelente semana e até o próximo estudo.